Boa noite, gente. Mais um dia de segunda, né? Mais um dia de estudo do passe. Já são 19h30, talvez vai chegar alguns outros mais atrasados, mas tá até normal, né? Fazendo friozinho, tá? De manhã cedo tá 16 graus. Eu levanto cedo para ir caminhar, mas hoje eu não consegui não. Nós chegamos muito tarde ontem, né? Mas assim, é uma maravilha. Essa época de frio é difícil, é só a respiração, a garganta, né? A poeira, né? Bom, mais um dia nós iremos estudar o passe com muita gratidão a todos pela presença. Aqueles que não estão conseguindo vir nos estudos presenciais, alguns me perguntaram se podia estar olhando o vídeo depois. Eu sempre falo, o bom é estar aqui, porque o ambiente se forma, né? Mas os que não estão conseguindo permanecer, pode depois assistir pelo canal do YouTube. Mas nos dias que a gente nós iremos fazer práticas, não tem como, né? Nós não iremos gravar e se faz necessário realmente a presença para que a gente possa ter um trabalho mais eficiente, né? É isso? Bom, eu convido a vocês a que nós possamos fechar os olhos neste momento, elevar o pensamento a Jesus, agradecer a oportunidade de estarmos aqui presentes, pedir aos Espíritos, os nossos queridos amigos espirituais, que possam, através das energias emanadas, imantar em todos nós, para que nós possamos estar com o coração e a mente ativa para os conhecimentos repassados, pela troca de informações, porque sempre somos aprendizes, né? Ninguém que consegue deter todo o conhecimento para dizer que conhece. Somos todos aprendizes. Pai nosso que estais nos céus, santificado seja o vosso nome. Venha a nós o vosso reino, seja feita a vossa vontade, assim na terra como nos céus. O pão nosso de cada dia dá-nos hoje, Senhor. Perdoai as nossas ofensas, assim como nós perdoamos a quem nos tem ofendido. Não nos deixeis cair em tentações, mas livrai-nos de todo mal, que assim seja. Que Jesus abençoe a nós, né? Bom, dando continuidade ao estudo, nós iremos falar hoje um pouco mais sobre o perispírito. Hoje a gente vai falar diretamente o assunto do estudo, né, do passe. Nós, todos os dias até a terceira aula, nós fizemos sempre uma leitura do Evangelho e do Livro dos Espíritos, porque se faz necessário, no início, fazermos uma evangelização, para que todos possam compreender a necessidade e a característica da bondade e da caridade em se fazer o trabalho do passe, né? Então, nós fizemos uma reflexão na segunda-feira passada para que a gente possa fazer uma autoavaliação em relação a essas questões. A nossa mudança interior, as nossas vicissitudes, né? Deixar algumas coisas de lado, a oportunidade de moldarmos o nosso caráter em relação a alguns vícios nossos, né? Todos nós temos algum tipo de vício, né? Mas o importante é que é um trabalho que exige amor, né? E é importante a gente chegar na casa espírita, estar preparado no ambiente, né? Para que a gente possa fazer a doação desse amor para quem necessita, né? Bom, vamos falar do perispírito. Como nós havíamos dito nas aulas anteriores, o perispírito ele é a veste do nosso espírito. Nós temos o corpo espiritual, né? Depois o corpo mental, o corpo perispiritual, o duplo etérico e o corpo somático, né? E esse danado do perispírito é o que faz a junção. Nossa, na erraticidade, ele que toma a forma do espírito, ele que veste o espírito. O espírito propriamente dito, né, nenhuma cobertura tem, ou como pretendem alguns, estar sempre envolto numa substância qualquer. Envolve uma substância vaporosa para os teus olhos, né, mas ainda bastante grosseira para nós, assaz vaporosa. Entretanto,
para poder elevar-se na atmosfera e transportar-se aonde queira, envolvendo o germe de um fruto, ao perisperma, do mesmo modo uma substância que, por comparação, se pode chamar perispírito, serve de envoltório ao espírito propriamente dito. Allan Kardec, no Livro dos Espíritos, na questão 93. É um exemplo simples da gente entender o que é o perispírito. Tem um videozinho que tem na internet. Eu não trouxe porque nós vamos mostrar aqui um outro vídeo. Quem gosta de abacate? Aqui. Só vocês três? Agora? Corta um abacate no meio. Ele é cheio de camadas, não é? Ele tem a casca, ele tem a polpa e tem a semente. Basicamente, a casca é o corpo físico, né? Aquele creme, aquela parte cremosa ali, né? Bonitinha do abacate seria o perispírito. E o caroço, o espírito. Então, basicamente, são as camadas, né? Somente faremos notar que no conhecimento do perispírito está a chave de inúmeros problemas até hoje insolúveis. Livro dos Médiuns, item 54. Fica o convite para vocês. Está observando, né? Parte essencial do complexo humano, o perispírito ou psicossoma. Em algumas literaturas tem psicossoma. Se constitui de variados fluidos que agregam, decorrente da energia universal primitiva que o compõe em cada orbe. O que significa isso? Se a gente, porventura, fosse encarnar lá em Marte, nós teríamos essa característica que nós temos aqui no planeta Terra? Não. O perispírito, lembra do que eu falei para vocês nas aulas anteriores, nos estudos? Que o nosso perispírito, ele molda o nosso corpo físico conforme quem? A força da gravidade. E cada região, cada planeta onde se vai fazer a encarnação, a reencarnação, tem uma força da gravidade diferente. Tem uma atmosfera diferente, a crosta do planeta é diferente. Às vezes, a gente vê, o pessoal fala, mas tem sonda que foi em Marte e lá não tem nada, não existe nenhum tipo de vida. Ao nosso olho, não. E quem garante que não tem as vidas sutis ali, né? Que em questões de perispírito, de espiritualidade, não é isso? Nós não conseguimos ver isso a olho nu. Pelo contrário, né? Só se a pessoa for médio vidente ou claro vidente para enxergar. E teria que colocar, né? Um astronauta com a característica mediúnica para poder fazer essa viagem. Coisa difícil que eu acho de fazer, não é isso? Bom, em relação a essas questões físicas, nós vamos falar mais um pouquinho, vamos dar uma olhada? Gerando uma matéria hiperfísica que se transforma em mediador plástico entre o espírito e o corpo físico, graças à sua existência, a dualidade ancestral. Espírito e matéria se transformam em organização trina, né? Em considerando a essencialidade de que se faz objeto da sustentação da vida vegetal e orgânica, de que se depende o soma como veículo da alma e a simultaneidade pelas impressões que envia a centelha encarnada, que as transforma em aquisição valiosa decorrente da marca evolutiva. Revestimento temporário, imprescindível a encarnação e a reencarnação. É tanto mais denso ou sutil quanto evoluído seja o espírito, que nele se utiliza, também considerado corpo astral, exteriorizando-se através e além do envoltório carnal, irradiando-se como energia específica ou aura. Joana de Ângelo, estudo do livro Estudo dos Espíritos, capítulo 4. Bom, a gente está lendo porque quem vai assistir em casa, né, ou depois, vai ter que entender o que está escrito. Geralmente não dá para ver. Pessoal, é tão interessante isso que tem a lei das afinidades e a lei kármica. Se você vai estudar alguns livros, alguns romances espíritas, você começa a entender o quanto é maravilhoso a dádiva divina da reencarnação. Aí você estuda o livro, aquele livro da Ivone,
Amaral Pereira, Memórias de um Suicida. Ele é um best-seller do Espiritismo. Fala que toda pessoa que é espírita tem que ler 2 tipos de romance. Aí já envolve romance, já não é mais o Pentateuco kardeciano, que é uma obrigação nossa até fazer o estudo. O livro dos Espíritos e o livro do Evangelho segundo o Espiritismo tem que ser um livro de cabeceira de todo mundo. Você tem que estudar todo dia, quem quer ser espírita mesmo, né? Seguir a doutrina à risca. Mas para quem quer seguir, quem quer trabalhar como médium ou trabalhador da casa, tem que ler outros livros mais, né? Mas é interessante porque tem o livro do Chico, que é Paulo Estevam, e eu acho que Memórias de um Suicida. São 2 best-sellers. Quem lê Paulo Estevam e não chorar, não é desse mundo. Acho que não existe um ser humano que não chora a hora que vê lá, né, toda aquela, você mentaliza a cena de Estevão sendo apedrejado, depois Paulo perde Abigail, que era o grande amor da vida dele, e aí ele vai para Damasco, né, perseguir Ananias, porque acha que foi Ananias que colocou algumas ideias na cabeça de Abigail, e onde Jesus recruta Paulo. E Memórias de um Suicida fala para nós que a vida ela não para, ela é eterna, nós somos seres imortais. Porém, aquilo que nós fazemos de errado se torna para nós uma dívida, é isso? E ali mostra muitos suicidas que infelizmente irão trabalhar a sua psique na reticidade, vão reequilibrar-se, porque inconscientemente eles manifestam nos seus perispíritos ainda as dores vivenciadas no momento do suicídio. Mas assim, no momento que eles se reequilibram, eles ainda conseguem entender em determinados departamentos lá que eles virão novamente, porém com algumas deficiências. Ou às vezes não. Lá fala a história do Mário Sobral, que ele era um espírito que era apaixonado por uma mulher, a qual ela havia o traído, né? Ele a sufocou, porque ela queria trocar ele em troca do outro. Matou ela estrangulada, ou seja, ele cometeu um assassinato, depois ele se matou, enforcado. Então ele cometeu 2 crimes, tirou a vida de um ser humano e tirou a própria vida. E ele percebia, pouco antes da sua retomada de volta para a carne, que faltaria suas mãos. Já sentia no seu perispírito alguma falta. Então a gente tem essas características. A lei divina ela é tão justa que, infelizmente, não se tem o que fazer. Se você fez algum tipo de coisa que vai ter que retornar para pagar, que sanar a sua dívida, o seu perispírito vai moldar o seu organismo físico conforme a necessidade redentora da nossa reparação. Alguns, às vezes, nem têm a característica de vir com falta de algum tipo de órgão, né? E assim, acaba que o próprio perispírito, a própria mente, o corpo mental, né, junto com o espírito, você tem o espírito, o corpo mental e o perispírito. Ele acaba que um vai moldando o outro para poder cumprir esses desígnios. É a lei redentora da nossa reparação. Inconscientemente nós iremos criar isso. Sim, ele é um corpo muito plástico e flácido. Sim, nós vamos falar sobre isso agora. Mas o que eu quero dizer com isso? Isso é tão interessante. O que tem a ver o perispírito com o passe? Essa é a pergunta que é a pergunta X. Falou para a gente aqui que algumas doenças do nosso corpo somático e físico elas estão ligadas ao perispírito. Ele é o grande detentor desse mistério. Foi o que nós lemos aqui agora? Né? Boa noite, Bianca. Tá joia? Se nós sabemos que ele é o grande detentor, no passe espírita, qual é a primeira coisa que é tratado, que é emanada energia? Para quem? Para o nosso perispírito. Então, tem várias maneiras de você realizar o passe.
Algumas pessoas questionam se o passe mental funciona, porque tem gente que fala assim, mas eu preciso de impor as mãos para poder fazer o passe? Não. Se você mentalizar o passe naquela pessoa, ela vai receber. Aí alguns falam assim, não, por que eu ponho a mão? Fica mais fácil de você emanar energia e você se concentrar. Mas por que eu tenho que fazer movimentos dispersivos, né? Fazer movimentos rotatórios para tirar energia? Para que serve isso? São técnicas também para que você possa utilizar conforme a necessidade da pessoa. Não é isso? Então tem várias coisas, mas isso depende muito do passista. Por que eu digo isso? Eu já tive casos, eu tenho que dizer do que eu já vivenciei. Teve casos que a pessoa estava num grau de, assim, ela estava muito atuada e não aceitava de espécie alguma sentar para poder tomar o passe. E aí os familiares, não, mas como que a gente vai fazer? Não quer sentar? Não tem problema, deixa a pessoa calma, do jeito dela, nervosa. Você para, concentra e mentaliza o passe. Mas tem que ser uma coisa assim de muita fé, sem medo. E é fácil isso, gente? Não é fácil, porque você vê uma pessoa atuada, ela tendo manifestações, se você não tiver aquela certeza, aquela fé, né? Que realmente você vai amparar ela fazendo oração, não vai funcionar. E aí muitas pessoas já se habituam a levar a mão, porque ela acha que o ato de levar a mão é o que vai fazer a coisa acontecer. Outras pessoas já acham que fazer os movimentos expressivos é o que vai acontecer. Então, isso é muito relativo. Por quê? Porque tudo é mental. Tudo é a ligação psíquica sua com o espírito ali, com o perispírito presente. Isso é de fácil? Não é. Não é fácil de você entender. Às vezes, quando o médium ele tem uma característica mediúnica um pouco mais aguçada, ele é um vidente, ou um clarividente, ou um clareaudiente, ou ele é um médium sensitivo, intuitivo, ele consegue perceber outras entidades que não sejam o nosso irmão que está ali para tomar o passe. Então, em vez dele dar o passe primeiro naquela pessoa que está ali à sua frente, ele vai atender quem? A entidade que está ali perturbando aquele irmão. Não é isso? Então, tem essas características. Muita coisa assim nós vamos falar no dia da prática, né? E é importante a gente estar aqui nesses dias. É importante estar aqui todos os dias, na verdade, né? E voltando aqui, ó, a nossa leitura da Joana, né? A natureza do envoltório fluídico está sempre em relação com o grau de adiantamento moral do espírito. Olha que interessante isso aqui. Aí eu faço uma pergunta para vocês antes da gente continuar a leitura. Muita gente vai na casa espírita e coloca as mãos sobre a cabeça da pessoa para fazer o passe, faz aquele passe energético bem gostoso, né? Mas e se eu fizer simplesmente uma mentalização do passe? Funcionaria? O que vocês acham, pessoal aí mais antigo? Funciona, não funciona? Sabe por quê? Algumas pessoas me fizeram uma pergunta esse final de semana a respeito do passe. E na hora eu me pegou de surpresa essa pergunta, eu achei maravilhoso. Porque eu pensei, se me perguntou isso, eu tenho que levar isso para os nossos queridos amigos e irmãos que vão estudar conosco. E se a pessoa que frequenta a casa espírita não tem uma das mãos? Aí que tá, nem todos. Porque às vezes o perispírito é formado sem a mão. Não tem nem a mão no perispírito. Aí vai de acordo com a evolução e adiantamento do espírito que está ali. Talvez é um espírito mais evoluído que consegue plasmar no seu perispírito a mão, mas não tem ela física. E tem irmãos que às vezes não tem as mãos, só os cotoquinhos aqui, como se diz na linguagem mais chula, que é feliz do jeito que ele está, extremamente radiante, que transmite uma energia incomensurável de amor para a gente. Ele está ali com os bracinhos ali, mentaliza a prece e consegue fazer a transfusão da energia para nós sem necessidade de estar com as mãos por cima.
Mas então por que que a gente tem que ficar, às vezes, fazendo aquilo? Aí são casos específicos. São situações distintas. Mas todo aquele que se emana com amor tem eficiência. E é aí onde que as pessoas se perdem. Acha que movimentação tem com as mãos está relacionado com eficiência. Não é assim que funciona. Tem que ter a movimentação das mãos, às vezes, para alguns casos. Sim, nós vamos falar sobre isso, casos de doenças somáticas, psicossomáticas, casos de pessoas que têm uso de drogas, uso de entorpecentes, no caso, uso de bebida alcoólica. Tem toda uma questão fluídica para isso, mas isso são casos específicos, entendeu? Mas é interessantíssimo, né? Como se faz o passo uma pessoa que não tem a mão ou não tem as duas mãos? Não é isso? Eu não precisaria estar aqui para fazer isso? Não tem necessidade. Tudo é mental. Mas a gente está preparado mentalmente para fazer isso algum dia, todos os dias? É bem complexo, não é? E depois que você se acostuma a fazer com as mãos, até é estranho você fazer sem as mãos. A gente se torna o quê? Uma coisa viciosa, né? Mente. E às vezes, Bianca, a Bianca está perguntando se seria uma forma de canalizar a mente. Sim, é um dispositivo de canalização mesmo. Tem pessoas, por exemplo, que idosos. Tem pessoas que têm necessidade que você encoste nela. E não é correto se encostar, porque é fluídico, né? A pessoa fala, mas não senti bem não, o médico não pôs nem a mão na minha cabeça para me fazer o passe, já aconteceu isso comigo já, gente. Ah, meu filho, não vai pôr a mão na minha cabeça, não. Eu falei, não, senhor, não precisa não, é tudo aqui na mão, né? Mas, assim, brincadeiras à parte, não tem, mas não há necessidade. Se você consegue fazer a transmissão mental, por que você vai pôr a mão, né? Mas isso tudo é característica do passista. É a maneira com que você está preparado para fazer isso. E aí? Vai dar gente. O amor, a boa vontade. Gente, é uma coisa extraordinária. Você quer ver o quanto você trabalha a sua fé quando você chega no hospital e você vê uma pessoa acamada. Eu não sei vocês, mas me dá uma energia tão grande em querer passar alguma coisa boa para aquela pessoa. É aquela vontade de querer que a pessoa levante, né? Que ela saia daquela condição. A minha mãe, uns anos atrás, ela não é de ficar internada. Minha mãe, graças a Deus, tem 73 anos, ela é uma pessoa muito saudável, né? Eu falo que ela é uma senhorinha fitness, né? Ela é mais ou menos, nós puxamos o jeitinho dela, né? Ela come regrado, a comida não é muito com sal, né? A salada não pode ser temperada. Eu custei acostumar, depois que eu casei, que a salada lá em casa tem que ser um tempero danado, né? E ela faz pilates 2 vezes na semana, né? Faz as atividades dela, né? E assim, tem uma vida boa. Minha mãe tem deficiência física. Graças a Deus ela tem uma vida assim ativa, né? Tem WhatsApp, tem Instagram, entra para assistir as palestras, né? Então ela é bem independente, né? Isso para a gente é uma maravilha, um exemplo para nós, né? Mas é interessantíssimo porque apesar de todas essas questões, né, que ela tem em relação a cuidar da saúde, se faz necessário algumas intervenções, ir ao médico, fazer todo esse cuidado, né? E quando ela sentiu, ela comeu alguma coisa pesada num dia de encontro familiar e passou muito mal, ela ficou intoxicada, intoxicou por alimentação e teve que ficar no hospital. O intestino dela desandou assim, que ficou uma coisa absurda. E a minha mãe, com 70 anos na época, teve que usar pela primeira vez fralda. E aí que a gente trabalha no nosso psicológico, não é? Onde que a minha mãe pensou assim, meu Deus, nunca usei fralda na minha vida, com 70 anos, né? E assim eu fiquei surpreso, porque a minha mãe ela é uma pessoa muito orgulhosa. É uma pessoa que quer ser independente. O orgulho dela é ser independente. Ela não gosta de depender de ninguém, entendeu? E eu falo sempre para ela, mamãe, não é assim. Nós todos dependemos de alguma pessoa.
E nós fomos lá ficar com ela. Coincidiu que os meus irmãos, nós revezamos para ficar com ela. Ela ficou uma semana no internato. E nesse dia que eu fui ficar com ela, eu perguntei se as pessoas se sentiriam incomodadas de eu fazer o passe na minha mãe. E as pessoas que estavam internadas, era um quarto só para mulheres, um quarto em comum, né? Tinham mais três leitos, com o da minha mãe, quatro. Tinha uma senhora idosa, que infelizmente ela não suportou a questão da doença que ela estava, levaram ela para Uberaba, mas ela faleceu depois que eu fiquei sabendo. E tinha mais duas jovens mesmo. E a minha mãe idosa, né? Eu cheguei de manhã cedinho, era por volta das 7h30, mais ou menos. A minha irmã tinha que trabalhar, por volta das 8 horas. Eu cheguei e a minha irmã foi embora para ir para o serviço dela. A primeira coisa que eu fiz foi fazer o passe. E ela estava muito abatida. Muito abatida. E eu fiz um passe cedo, por volta das 9 horas antes do café, fiz outro passe. Aí por volta das 2 horas da tarde fiz outro passe. Quando foi assim, por volta das 4 e pouquinho, minha mãe já estava totalmente diferente. Aí até uma senhora a moça brincou com ela, falou, dona Maria, foi só o filho da senhora chegar que a senhora melhorou, deve que a senhora gosta dele mais que dos outros, né? Que isso é coisa de mãe, né? E eu fiquei calado, né? Minha mãe, não, minha filha, não é isso não, eu não tenho isso, mãe não tem essas coisas, né? Eu peguei, inconscientemente, eu não podia falar nada, porque cada um respeita. Mas o que que acontece? Você percebe nitidamente que a imposição do passe, você fazer o trabalho da questão fluídica, ajuda na recomposição. E isso é provado cientificamente, vocês podem pesquisar. Só que a gente fazia sempre um passo primeiro. O primeiro passo que eu fiz foi um passo transversal e longitudinal, tirando todas as energias ruins que estavam ali, né? Depois simplesmente a imposição das mãos. Gente, vocês não têm noção. Mamãe ficou comigo na sexta-feira, ela saiu no outro dia. Melhorou muito, muito. Então, se a gente vê, é perceptível essas coisas. Imagina quando você vai no hospital, está com uma pessoa que você não conhece. Aí que o seu amor aumenta em querer ajudar essa pessoa. Pois não, Bia. Sim, nós vamos falar. Pode sim. O passe, na verdade, a Bianca está perguntando como que se pode aplicar o passe nessas situações. Ele pode fazer mais de uma vez por dia. O passe, na verdade, ele é basicamente um remédio natural, né? Então, você não precisa de tomar 1 litro do remédio, mas se você tomar 1, 2, 3 vezes no dia, já te ajuda, não ajuda? Lógico que não tem casa espírita que fica aberto o dia todo, mas o correto mesmo era você tomar passe toda a oportunidade que você tiver. Porque a sua fé, primeiramente, é que te ajuda, não é isso? Então, se você tem fé, chega na casa espírita pensando que aquela energia vai te trazer benefício, você vai ser beneficiado. Nós não falamos que é muito importante o receptor e o passista estar em sintonia? Pois é a mesma coisa. No caso, eu tive a oportunidade porque a minha mãe estava deitada. Não tinha como eu fazer outro tipo de técnica com ela sentada. Ela não tinha condições de sentar, né? E assim, foi muito interessante, porque, boa noite, Henrique, dava para ver nitidamente essas questões energéticas, né? Mas são casos à parte, né? Por isso que a gente sempre fala. E foi tão bonito para mim, foi uma experiência mágica para mim. Eu falo que eu fui agraciado em poder auxiliar minha mãe, em primeiro lugar, e as pessoas que estavam naquele ambiente, que até então não se conhecia, não tinha convivência, percebendo aquela situação, pediram para fazer nelas também. E assim, uma moça estava com uma dor muito forte no pescoço e os médicos não achavam que era essa dor. E ela falou assim para mim: Nossa, moça, você fez isso na sua mãe, a sua mãe ela estava tão mal ontem, hoje ela está desse jeito, eu quero que você fale de mim também. Eu falei: Ó, depende da sua fé, isso aqui nós chamamos de passe espírita. E assim, ela conseguiu se sentar, fizemos o passe nela e ela dormiu. Dormiu assim do nada. Eu falo que tudo é a fé da pessoa.
Não sei o que aconteceu com ela depois, porque eu fui embora, no outro dia minha irmã voltou, né? E ela, minha mãe, saiu do hospital. Mas, gente, são lugares onde nós trabalhamos o nosso amor. Nós trabalhamos a nossa boa vontade em auxiliar. Por que eu estou contando isso para vocês? Eu estou contando coisas que eu vivenciei mesmo, né? Comigo e tal. Não é para falar que tem gente melhor, pior, não. É para que vocês entendam que vocês podem auxiliar a família de vocês fazendo o estudo do passe. E aí eu faço uma pergunta: quando é que isso vai acontecer? Alguém sabe? Quando é que um pai, uma mãe, um irmão vai estar ficando enfermo e você vai estar disponível para fazer isso? Né? E aí eu passo outra pergunta. A pessoa que se propõe a fazer o passe, ela tem que estar de que jeito? 24 horas preparada para isso. Ah, eu vou poder fazer o passe aonde que eu quiser? Falei, não, não é assim não. Primeiramente nós vamos estudar sobre isso. Tem lugar e hora certa para você fazer de maneira certa. Depende do seu grau de evolução, de conhecimento, de amor ao próximo. Se você tem medo de uma pessoa que usa entorpecente, como que você vai dar passo a uma pessoa que está totalmente alucinada, né? Com o uso de drogas? Você já está com medo, né? Você tá apto a fazer o passo nessa pessoa? Não, não tô. Mas se essa pessoa. Mas não vou encontrar uma pessoa dessa fácil. Vocês enganam. De repente, seu vizinho ali sabe que você é da casa espírita, né? E ele já está sem recurso, ele vai lá no seu portão, bate. Gente, você não podia fazer um passo pro meu filho pela caridade, porque eu não sei o que eu faço mais. E aí? Hã? É? Eu falo que espírita, ele não é espírita só das 19h30 às 20h30 da noite, né? O espírita, ele é 24 horas por dia. É o espírita de verdade, né? Tem pessoas que frequentam a casa que às vezes não assumem uma carga tão de responsabilidade. Aí as pessoas falam assim: mas é tão difícil, né, fazer o trabalho. Não é fácil mesmo, mas a escolha é da gente, né? É o nosso coração querer ajudar. Então, é o nosso livre-arbítrio, né? Você, não, para o passe não é para mim. Não tem problema, tem outras atividades na casa que você pode fazer, não é isso? Não precisa ser espírita. Outro dia passou uma moça aqui no atendimento, ela perguntou assim: eu tenho mediunidade, mas eu não queria ser espírita. Eu falei, minha filha, seja aquilo que você quiser ser. Você vai fazer caridade? Vou. Eu acho uma coisa mais linda ajudar as pessoas. Minha filha, pronto. Que é onde Jesus não disse para nós que religião que acerta, não. Ele só falou para amar o próximo e a Deus em primeiro lugar. Pronto, você já está amando o próximo, você já está no primeiro passo. O segundo, na verdade, que é amar Deus primeiro, né? E ela ficou tão feliz, falei, gente, as pessoas têm uma mania de dizer que você tem que ser isso. Aí, minha filha, se desenvolve. Desenvolve. Porque você desenvolve. Fala mediunidade? A mediunidade você desenvolve não é dentro da casa espírita, não. Também. E a questão moral? Para você ser um médium, está lá no livro dos espíritos, não tá? No livro dos médios, na verdade, né? Primeira condição, moral ilibada. Segundo, conhecimento. Se ela tem a moral ilibada, o conhecimento é o segundo plano, né? Quer perguntar alguma coisa, filho? Sim, nós vamos estudar isso. Maria? Ana Clara. Que a minha chama Maria Clara, eu estou achando que é Ana Clara. Ana Clara está perguntando se o passe pode fazer reparações nos espíritos. E como que é o formato dele? Sim, filha, pode sim. Porque o nosso perispírito, ele toma todas as características do nosso corpo mental. Lembra que nós falamos, se você é uma pessoa rancorosa, nervosa, agitada, só quer que os outros vão se lascar no linguajar popular, você vai adquirir algum tipo de coisa energética no seu corpo físico, não vai? Quem sente primeiro? O perispírito, é isso? Depois o corpo físico. Né? E o que faz a transmissão dessa energia pesada para o corpo físico é o dupleteto, que é a ligação dos dois. Pois não, Henrique.
e acaba não desenvolvendo o trabalho de sim, pode acarretar, inclusive, problemas para ela pelo acúmulo de energia. Olha, o Henrique está perguntando se a pessoa que ela já vem com a missão encarnatória, reencarnatória, na verdade, de ser médio, e porventura ela não consegue desenvolver essa mediunidade, ela tem medo, tem um receio, ela pode ter alguma enfermidade? Pode. Ninguém está livre disso. Porque se você vem com um potencial energético muito grande, excesso de energia, o que acontece? Nós não temos um capacitor, não temos um transistor, né? Aí eu estou falando na parte elétrica, para controlar e condensar essa energia, para você fazer o controle dela. E aí, para onde que vai essa energia? Ela vai causar algum dano. Eu já vi pessoas, aí eu estou falando na experiência própria nossa, dentro da casa espírita, do tratamento espiritual. Já vi pessoas virem, de você olhar nela, aí já vem a clarividência, e ela pulsar a energia das mãos. Você vê a aura dela, né? O duplo etérico, aquele duplo etérico todo azulado, e as mãos totalmente roxas, e mantando brilho roxo. E você vê os nódulos do perispírito na mão. Isso aí eu estou falando do que eu já vivenciei, tá, gente? Peço que vocês compreendam isso. E ela olhar e falar assim, eu não aguento mais a dor nas minhas mãos, eu não aguento mais sentir essas dores no meu pulso, nos meus braços. Eu já fui nos médicos, já fui em tudo quanto é lugar. E eu falo, o que tem que falar para ela? Minha querida, minha filha, o que pode ser feito é você começar a trabalhar, né? Vamos evangelizar primeiro, fazer parte dos estudos. A pessoa começa a fazer o passe, as mãos vão melhorando aos poucos. Aí você pergunta depois de um certo tempo, e aí, como que tá as suas mãos, minha filha? Nossa, diminuiu 80% a dor, eu não sinto quase nada. Só nos dias de vir para a casa espírita que eu sinto uma dorzinha. Ah, então tá certo. Não é, meu filho. É porque a gente fica feliz que a pessoa compreendeu que é a necessidade dela ajudar as pessoas. Pois não. Sim. Isso. Sim. Sim. Olha, você sabe que eu falo uma coisa para você? Já que você tocou na a Bianca perguntou se a pessoa vem com essa característica, ela não tem religião. Ela pode ser até um ateu, ela consegue fazer o bem? Sim. Mas eu posso te falar uma coisa, minha filha? Aí eu vou te falar de coração para você. Não existe ninguém ateu. Aí você vai me perguntar assim, mas como assim não existe? Pergunta para a pessoa se considera ateu. Deixa eu te fazer uma pergunta. Você é ateu? Sou. Vamos lá, eu vou fazer umas perguntas para você e você vai me responder. Beleza? Beleza. Você acha certo uma pessoa chegar na sua casa, tocar a campainha, você sai, ela te dá um tapa no rosto e vai embora? Você acha que isso é certo? Ela, não, você tá doido? Você faria isso? Jamais. Eu sou uma pessoa extremamente anti-violência. Eu acredito na bondade acima de tudo. Aí você faz outra pergunta para ela. Você está numa fila, entra para pegar o metrô, e você está sentado, você vê uma mulher grávida com a barriga desse tamanho. Aí, o que você faria? Ela, eu levantaria e pedir para ela se sentar. É o mínimo, né, gente? A mulher está grávida. Beleza. E a terceira pergunta. Você está na fila de um banco e as pessoas... Tem aqui, obrigado. E as pessoas estão tá ali idosas. E você se sensibilizaria com aquela pessoa idosa e deixaria ela passar na sua frente? Ela, sim, lógico, nossa, é o mínimo, né? A pessoa já viveu muito, trabalhou muito, eu na minha consciência, sim. Isso é uma questão ética. Mas você não acredita em Deus? Não. Mas você falou 3 preceitos que estão no Evangelho, ou seja, inconscientemente a pessoa que se acha ateu, ela já vem no seu DNA os preceitos de Deus. O que ela trabalhou? 3 coisas que ela trabalhou. Ela perdoai os vossos inimigos, primeiramente.
que ela não faria a mesma coisa. Trabalhou a lei da caridade e da moralidade. Tudo isso está no Evangelho de Jesus. E ela é ateu? Ela acha que é, né? Mas ela não é ateu. Isso é só a confirmação que nós temos Deus em nosso DNA. Não tem o que fazer. Pode falar, Henrique. Uhum. Você comentou a questão da moral, remédio. Obrigado, viu, Pilar? Independente. Se ela passa a não ter uma conduta, ela não deixa de ser médium, mas ela finaliza com outros espíritos. Sim, correto. Mais baixos. Sim. O Henrique está perguntando se a pessoa é médium. Ela não se afiniza querer ser médium. Mas se ela se afinizar, ela pode se afinizar com outros espíritos, no caso aí mais atrasados, espíritos mais endurecidos, aí vai da conduta do médium, da conduta da pessoa. Lembra do que eu falei uns dias atrás? Me diga o que tu pensas que eu direi quem anda contigo. Se a pessoa se afiniza com entidades que têm essas questões, né? Do vício, da promiscuidade, né? Infelizmente é o que vai acontecer. E há casos que a pessoa fica realmente numa situação de obsessão fortíssima. Eu já vi, isso eu não estou dizendo que me contar, não. Eu já vi pessoas chegar a um ponto da obsessão delas serem realmente subjugadas. Subjugação mesmo. Da pessoa chegar e tinha um espírito bastante trevoso utilizando ela para poder fazer as coisas. Do nada, assim, ela saiu ali e começou a ter umas atitudes totalmente, você via que ela estava totalmente tomada, ela estava totalmente sem nenhum tipo mais de querer dela para a situação. A gente vivencia muita coisa no espiritismo, né? Então, infelizmente, a gente já viu situações dessas, subjugação muito forte. Pode falar, sua Aline. A questão do apelo. Sim, senhor. Não seria porque existem os conceitos de quem é Deus. Existem os conceitos de quem é Deus. Talvez a pessoa não acredite naquele Deus que foi passado durante a vida toda. Embora ele pratique, tenha conduta. Sim. Que já vem. Entendi. De uma força superior que faz com que ele tenha aquele comportamento, embora ele não saiba que aquele comportamento é inconsciente. Mas não aquele Deus que foi equipado para ele. É verdade. Não, Deus é um guardião. O Soari está contextualizando aqui uma das hipóteses da pessoa ser ateu, né? E realmente o que o senhor falou é verdade. Se ele receber uma criação de índole moral, né, de não fazer certas coisas, independente, inconscientemente, ele não vai perceber, mas ele está agindo conforme os desígnios que foi ensinado para nós, que Deus deixou para nós através das escrituras de Moisés, através dos ensinamentos de Jesus, né? E às vezes pode ser um trauma de infância. Eu já vi pessoas que deixaram de ser religiosas por causa do pai, da mãe, do tio, da tia, porque se revoltou com situações, né? Mas isso é complicado, isso é de cada indivíduo, infelizmente, né? Certo? Vamos então falar mais sobre aqui o perispírito. Organizado por energias próprias e eletromagnéticas e dirigidas pela mente, que o aciona conforme o estágio evolutivo do espírito no corpo espiritual ou perispiritual. Estão as matrizes reais das funções que se manifestam na organização somática. Olha que interessante. Catalisador, tá vendo aquilo que a gente conversou agora? Catalisador das energias divinas que assimila, é encarregado de transmitir e plasmar no corpo as ordens emanadas da mente e que procedem do espírito. Tudo é mental, né? Arquivo das experiências multifárias, né? Multitarefas, no caso, das reencarnações,
impõe na aparelhagem física desde a concepção mediante metabolismo psíquico muito complexo e sutil. As limitações, lembra que nós falamos das dívidas anteriores? Coerções, punições ou faculta amplitude de recursos físicos e mentais. É a lei universal para quitar os nossos débitos. Não tem o que fazer, né? E fala para nós ainda, conforme as ações do estágio anterior da carne e em que o espírito se acompliciou com o erro ou se levantou pela dignificação. Ou seja, você pode se elevar para uma próxima encarnação, você pode ter que se punir, ter que redimir dívidas de uma próxima reencarnação. Gente, é tão complexo isso, nós podemos, de 0 a 10 segundos, nos tornar um devedor do nada. Vocês viram um vídeo que está correndo na internet, que um senhor sai para fora do carro e dá 3 tiros no carro do outro? Você viu aquilo lá? Eu achei aquilo um absurdo. Por quê? Olha para você ver, uma briga de trânsito, de 0 a 10 segundos, você já pensou se aquele senhor mata os ocupantes daquele carro? E dá para perceber que é uma pessoa que trabalha, que vive, né, do seu suor, uma pessoa assim, que realmente tem uma condição, né, um pouco melhor, mas poderia, num estalar de dedos. Sim. Não sei onde que é, mas eu trouxe esse exemplo para vocês porque me chamou muita atenção. No estalar de dedos, ele saiu para fora do carro armado, ele sacou e deu 3 tiros. E se ele tivesse matado os ocupantes? Não tem cara de criminoso, não tem cara de ser um bandido, não dizendo que bandido tem cara, mas pela postura, maneira dele, né? Ele estava fora dele mesmo, estava extremamente transtornado e nervoso. Poderia ter ali já acumulado uma dívida, né? Sim, ele já acumulou, mas se tivesse tirado a dívida, a vida, aí realmente, né? Aí seria bem pior, não é isso? Esse aqui é o problema, né? Interferindo decisivamente no comportamento hereditário, não apenas modela a forma de que se revestirá o espírito, né? Desde o embrião que se lhe amolda completamente, como produzindo as expressões fisionômicas e anatômicas quando da desencarnação. Ou seja, vocês conseguiram entender isso aqui? Além dele se formar quando vai reencarnar, ele também se forma quando você desencarna. Quando a pessoa desencarna através do suicídio, é um exemplo, ela tem as impressões da dor, do ferimento causado. Se enforcou, sente a corda apertar o pescoço. Vê aqui a ferida da corda, deu tiro na cabeça. Lá no Memórias de um Suicida tem tudo isso. Então ela molda o seu perispírito conforme as concepções mentais. E se a pessoa teve um desencarnar é uma coisa, né, gente? Morreu, outra, eu já falei isso para vocês, já? Morrer, você ter falência dos órgãos. Você morreu, você ter falência dos órgãos. Desencarnar é você se desprender do seu corpo físico. É sair daqui dessa crosta e ir para frente, né? Aí é uma coisa bem diferente, não é isso? Então você molda o seu perispírito conforme a sua condição mental também. Infelizmente é assim que funciona, né? Deixa eu passar para frente. Ó, graças às moléculas de que se forma, responde pelas alterações da aparelhagem psicofísica, né, psíquica, aliás, né, fisiopsíquica, nossa, que nome, hein? No campo das necessidades reparadoras que a lei impõe aos espíritos calcetas. O que são os espíritos calcetas? São espíritos que devem alguma coisa, são espíritos devedores. Um linguajar mais bonitinho, floreado, mas vocês podem procurar aí. Geralmente são espíritos que devem algum tipo de problema para resgatar. É o responsável pela radiação da energia dos trilhões de corpúsculos celulares na aparelhagem que constitui os diversos órgãos cuja forma e anatomia lhe pertencem, cabendo às células apenas o seu revestimento exteriorizando a aura
e podendo, em condições especiais, modelar a distância ou duplo etérico, tornando tangível. Então, é muito bonito essas questões. Se a gente pudesse ver uma coisa dessa assim, de perto, né? Mas não tem como, né, gente? Conserva intacta a individualidade através da esteira das reencarnações e se faz responsável pela transmissão ao espírito as sensações que o corpo experimenta. Ou seja, se você dá uma facada aqui no dedo, aqui, ó, você vai sentir a dor ao extremo. O seu espírito vai sentir a mesma coisa. Não tem como. E se a gente sente também, depois que desencarna a dor, o espírito sente a dor, mas ela é mental, né? Você não vai cortar o pedaço do perispírito, mas a dor é mental. Você sente todas as características, dependendo do jeito que você desencarnou, né? Nele estão sediadas as gêneses patológicas de distúrbios dolorosos, como a esquizofrenia, a epilepsia, o câncer de variadas etnologias, o pênfigo que, em momento próprio, favorece a sintonia com micro-organismos que se multiplicam desordenadamente e tornam de assalto o corpo físico através de sintomas próprios ensejado a aceleração de perturbações psíquicas ou de largo porte. O que é pênfigo, gente? É doenças da pele. Tá? Em todo o processo teratológico, os fatores causais que pertencem e num vasto campo de problemas emocionais como fisiológicos, as síndromes precedem das tecelagens muito delicadas da sua ação dinâmica, poderosa, viu? Joana de Ângeles, estudo do livro Estudos Espíritas, capítulo 4. Agora, nós vamos falar de outra coisa antes de eu passar um videozinho para vocês. Do cordão fluídico. Todo mundo já ouviu falar desse cordão fluídico que nós temos? O pessoal tem mania de falar cordão prateado, né? Eu assiste o filme nosso lá. Que você vai ver lá como que funciona. A nossa irmã tá com o cordão fluídico dela quase que meio desligado aqui no cantinho aqui, ó. Né? Mas brincadeiras à parte, né? Ó, o cordão prateado, o cordão fluídico, ele é um cordão que geralmente é ligado à nossa nuca, né? E ele se reconhece lá na espiritualidade porque eles geralmente são os espíritos, as almas que se emancipam do corpo. Então, isso, você consegue conhecer uma pessoa na espiritualidade quando ela é encarnada através do cordão fluídico. E a hora que você sente alguma coisa durante o seu desdobramento de sono, automaticamente num relâmpago você volta para o corpo. Isso. Os espíritos reconhecem quando uma alma está em emancipação através do cordão fluídico. E é interessante, viu, gente? Quando a pessoa está em desdobramento, o corpo não consegue morrer. Não tem como. Porque o espírito está fora do corpo físico. Ele tem que retornar para poder ser desligado. Oi? Você está em desdobramento, você está... Sim, isso mesmo. Né? Vamos? Sim? Tem problema de cruzamento de fios e como voltar no próprio. Pois é, o senhor Ari está perguntando, que a Patrícia também perguntou aqui, né? Como que faria se não tem perigo de cruzar um com o outro, se é ele que faz a ligação da gente quando a gente está sonhando? Vamos responder lendo, né? Ó, é um laço prendendo o corpo espiritual ao corpo físico, é como se fosse a gente parece uma pipa, né? Né? Só que extremamente flexível, expansível, o que serve para nos identificar no plano espiritual como encarnados, quando para ali vamos em desdobramento ou desprendimento. Essa inclusive é uma observação do próprio Kardec, que acrescenta, por meio dessa comunicação entre espírito e corpo, é que aquele recebe aviso, qualquer que seja a distância, que ache do segundo, da necessidade que este possa experimentar da sua presença, caso em que volta ao seu invólucro com a rapidez de um relâmpago.
né? Daí resulta que o corpo não pode morrer durante a ausência do espírito. E que não pode acontecer que este, ao regressar, encontre fechada a porta, né? Ainda bem, conforme hão dito em alguns romances, né? A pessoa saiu do corpo, não teve como voltar, né? É uns romances meio macabros aí, né? Meu espírito se destaca um pouco de meu corpo, mas é como um balão cativo preso pelas cordas. É como se fosse uma pipa, né? Não pode invocar de soltar a pipa com cerol, né? Você cortar a linha ali. Brincadeiras à parte, né? Não tem jeito. Bom, aí tem o duplo etérico. O duplo etérico, basicamente, aqui tem falando para nós algumas questões interessantes. Ele é uma espécie de campo energético situado na zona entre o perispírito e o corpo, com uma expansão do perispírito e não necessariamente um agente destacado e inteligente daquele. Ele é um campo mais denso que o perispírito, gente. Você tem o espírito que é sutil, o perispírito que é mais denso, o duplo etérico que é mais denso, até chegar no nosso corpo somático, né? E vai aumentando a densidade. É um campo mais denso espiritual, por onde as energias espirituais se condensam em direção ao corpo e de forma reversa, recebe os impulsos físicos, processando uma reconversão para os sentidos psíquicos. Simplesmente ele está no livro de Jacob Melo Paz, 75, aquele livro que nós trouxemos, né? Ele fala para nós que o quê? Para a gente sentir as sensações do corpo físico é através do duplo etérico. Nosso espírito, né, o nosso perispírito vai sentir, vai transmitir para o nosso corpo físico através dessa junção. Ela é como se fosse uma liga. Para mim fazer daqui para cá, eu preciso de ter ele. Ele é o que nós chamamos de aura, né? É o que potencializa a carga energética para um disparar para o outro. Jorge André, em Forças Sexuais da Alma, no capítulo 1, afirma: não poderíamos deixar de aventar as possibilidades da existência de um campo energético apropriado entre o perispírito e o corpo físico. O duplo etérico seria uma zona vibratória, ocupando posição de destaque em face dos fenômenos conhecidos de materialização. Com isso, poderíamos explicar muitas das curas que chamamos passes magnéticos, né? Podem propiciar em autênticas transfusões de energia e expansões da aura humana. Então, isso aí vocês vão levar para casa para entender muitas coisas. Por exemplo, no nosso tratamento tem muita coisa que acontece baseado nisso aqui que nós acabamos de falar. Mas isso eu não vou comentar, né? Porque não cabe comentário. É uma avaliação de quem já passou por isso, né? Depois nós temos o campo mental. O campo mental é o corpo energético de dimensões superior ao psicossoma, corpo astral ou perispírito. Ele basicamente, gente, só para a gente resumir aqui, para vocês entenderem, é o que dá toda a questão, né, de dissipação de energia. Se falando, é preciso considerar antes que tudo que ele não é flexo do corpo físico, porque na realidade é o corpo físico que o reflete, tanto quanto ele próprio no corpo espiritual. O corpo mental é o que persiste na formação disso tudo. Primeiro você tem que ter, né, o corpo mental para poder produzir o que o espírito quer para os demais. Aqui tem uma forma bem simples, nosso horário está vencendo, de entendimento. Primeiro nós temos quem ali? O espírito, não é? Depois, o corpo mental. Depois, o corpo, que é o perispírito. É a vestimenta do espírito. O duplo etérico e o corpo físico. Dessa maneira fica bem mais fácil de entender, não fica? É assim que a gente quando está lá na erraticidade, nós estamos assim, ó. Nós basicamente vamos ter esses três corpos aqui, ó. Esses dois aqui, eles morrem quando a gente tem a falência dos nossos órgãos, no nosso corpo físico. Esses aqui cessam e esses aqui continuam. Pode perguntar, Henrique. Eu não vejo a diferença do corpo espiritual com o corpo mental. Ah, sim.
Isso recebe informação disso através disso. É como se fosse uma potencialidade energética de ligação. Para que o espírito possa te transmitir para o perispírito ideias, sensações, ele precisa dessa força energética que é o corpo mental. Para mim transmitir para o corpo somático as enfermidades, essas questões da questão energética, que começa entre esses dois, se você, espírito e corpo mental, só pensa coisa ruim, é rancoroso, é uma pessoa vaidosa, é uma pessoa difícil. Se você tem essa vibração, você vai transmitir para quem? Para cá. Quem vai sentir primeiro? Esse corpo aqui. Aí quando você começar a ter uma úlcera, uma gastrite, o que aconteceu aqui? Passou daqui para cá. Começa aonde? Tudo daqui para cá. Conseguiu entender, Henrique, agora? Bom, e para a gente falar, tem aura. Eu estou querendo passar o videozinho para vocês, falando da aura, mas eu vou deixar para falar dela semana passada, do tato magnético. Eu queria que vocês vissem esse vídeo aqui, acho que ele é mais interessante para nós. Semana que vem, né? Semana passada não dá, perdão, viu, gente? Semana passada vai ficar um pouco apertado. Vai. Representamos o processo de desdobramento dos diferentes corpos. Vemos aqui a projeção ou saída dos corpos sutis do homem. O corpo físico permanece. O duplo etérico, o corpo astral e o corpo mental se exteriorizam. Os fios corridos dão enfoque ao funcionamento dos correntes fluídicos, que são os responsáveis pela interação entre os corpos. Para ressaltar os fluxos mental, emocional e vital, subdividimos o cordão de prata, que assimila todos os fluxos em três. O cordão de prata, propriamente dito, que liga o corpo físico aos demais corpos sutis, aqui representando apenas o fluxo mental. Em amarelo, o detalhamento do fluxo emocional. E na cor rosa, o fluxo vital. Esses cordões são semelhantes ao cordão umbilical, porém, a densidade deles é muito mais sutil. São, por assim dizer, vaporosos, uma espécie de laços aeriformes, luminescentes, que varia de acordo com a dimensão da região espiritual onde o ser se encontra. Quando ocorre esse tipo de desdobramento, o duplo etérico, o corpo astral e o corpo mental se deslocam juntos, o médium não consegue alcançar grandes distâncias, devido à densidade do corpo etérico, que, em síntese, são emanações neuropsíquicas do corpo físico. Dessa forma, o espírito fica nas imediações do organismo carnal, e sua saída ou projeção é geralmente por tempo limitado. Esse fenômeno é muito comum no sono. É o cochilo. E também em desdobramentos faciais durante os trabalhos mediúnicos. Que é cochilão, né? Nesse exemplo de desdobramento, a projeção se inicia com a exteriorização dos três corpos sutis, o duplo etérico, o corpo astral e o corpo mental. Em seguida, o passivo devolve ao corpo físico os eflúvios vitais, conhecidos em seu conjunto como duplo etérico, que tem como uma de suas funções assegurar o equilíbrio entre a alma e o corpo de carne, garantindo o calor indispensável à colmeia celular. Desembaraçado dos veículos mais densos, corpo físico e duplo etérico, o médium se desloca com o corpo astral, envolvido pelo corpo mental e pelos outros corpos mais sutis, aqui não representados. Ao devolver as energias neuropsíquicas, o médium projetado fica, por assim dizer, mais leve e ágil, o que lhe permite uma melhor condição de trabalho e observação, além de lhe possibilitar o deslocamento para regiões diversas. Ele pode viajar para qualquer lugar do espaço, incluindo o plano físico e o extrafísico. O corpo astral, envolvido pelo corpo mental, fica permanentemente conectado ao corpo físico pelo cordão de prata, que também é conhecido como cordão fluídico. Trata-se de um laço, um feixe energético extremamente flexível.
expansivo, que é formado de microtúbulos, a exemplo do Chagas, e mantém o fluxo energético bidirecional entre os corpos densos e sutis. Esse fluxo vibratório de nutrição faz com que o espírito perceba de imediato tudo aquilo que possa vir a ocorrer ao corpo físico durante o desdobramento. Na volta, podemos observar como ocorre a reentrada dos corpos mais sutis, na conjugação com o corpo físico e etérico. Aqui temos o desdobramento do corpo mental. Os três corpos saem. O médium devolve ao corpo físico etérico e apenas o corpo mental se projeta. A animação demonstra que em qualquer tipo de desdobramento, os corpos permanecem conectados entre si através do cordão de prata e dos fluxos energéticos. Em relação ao corpo mental, ocorre muito mais um fluxo mental-emotivo que propriamente um cordão densificado, como mostra o vídeo. Esse tipo de projeção permite ao médium se deslocar para qualquer lugar do universo com uma percepção muito maior, visitando regiões astrais e mundos superiores que estão bem além das colônias de transição, geralmente descritas na literatura espírita. O corpo mental é um envoltório sutil da mente. Tem a forma ovalada ou ovoide, que define o formato da totalidade da nossa alma. O mental também é o responsável pela formação do corpo perispiritual ou corpo astral. É o corpo que permanece quando perdemos os demais corpos, por avanço evolutivo, por desequilíbrio profundo, como na corporetização ou em operações atinentes a certos renascimentos na crosta terrena. É por essa razão que os espíritos que perderam os corpos mais densos, corpo físico, duplo etérico e corpo astral, o monoteísmo, permanecendo envolvidos apenas pela túnica mental, são chamados de ovoides ou espectros. Bom, espero que vocês tenham entendido essa questão do slide, né? A gente acaba que fala mais outras coisas no meio do caminho, né? Esse slide já é a quarta aula, já era para a gente ter terminado ele, né? Mas não tem problema. A gente deixou lá que era em torno de 3 a 4 meses, não foi isso? Tá no estudo, né? Mas o importante é a gente chegar no final, já todo mundo tranquilo, sem dúvida, sem nenhum tipo de contravenção, tá bom? Vou encerrar o vídeo, só um minutinho.